Olá a todos do canal Bola Astral, mais uma vez sejam bem-vindos. Aqui Vitor Pinheiro, seu cartomante com vocês novamente. Salve a sua força, salve a nossa força sempre. Minha gente, neste vídeo aqui vamos fazer a previsão da fase 16 avos de final do jogo entre África do Sul e Canadá neste domingo, dia 28 de junho de 2026. Tudo bem? A minha previsão aqui, primeiramente, vai ser com o tarô para vermos o contexto do jogo em si e também numerações importantes das seleções da África do Sul e do Canadá. E depois vou fazer a pergunta ao baralho cigano a respeito de quem se classificará. Tudo bem, minha gente? Então a previsão não vai ser necessariamente de quem vai ganhar o jogo, que pode ir para prorrogação ou pênaltis. O meu foco vai ser em quem vai se classificar, tudo bem? Antes de iniciar essa previsão, fica aqui o convite para você se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu palpite a respeito de quem vai se classificar entre África do Sul e Canadá, e também deixe o seu like se você gostar desse vídeo, deixe o seu dislike se você não gostar deste vídeo. O importante é a sua participação, tudo bem? Então vamos iniciar? Primeiramente, vamos ver o contexto do jogo e as numerações importantes. Neste momento, eu peço licença ao oráculo. Peço licença ao tarô. Peço licença às forças oraculares para que, se assim me for permitido neste momento, eu possa ler a sorte, ler o campo e ver as energias do jogo entre África do Sul e Canadá. Oráculo África do Sul e Canadá jogarão pela fase 16 avos de final este próximo domingo, dia 28 de junho de 2026, Copa do Mundo 2026, Oráculo. E o que eu vos pergunto, Oráculo, neste momento é a respeito do contexto geral deste jogo e também de numerações importantes para as seleções da África do Sul e do Canadá, respectivamente, Oráculo, por favor. Assim seja. Amém. Por favor, Oráculo, contexto geral deste jogo e numerações importantes das seleções da África do Sul e do Canadá, respectivamente, por favor. Contexto geral do jogo, gente. Temos aqui um cavaleiro de paus, seleções tentando, indo para frente. Não vai ser um jogo amarrado, não. Temos aqui um 4 de copas, uma decepção grande de algumas das seleções, tá? E um valete de copas. Um destaque nesse jogo aqui para algum jogador mais novo, tá? Algum jogador mais novo aí podendo fazer uma diferença nesse jogo entre África do Sul e Canadá, sim, tá bom? Então, gente, é um jogo aqui que não vejo muitos gols, não, tá? Pode ser um jogo que vai para prorrogação, sim. Pode ser um jogo assim mais amarrado. Muita iniciativa, algumas chances, muitas chances, algumas vezes, porém não muito bem aproveitadas, tá? Não vejo jogos de muitos gols, não. E a numeração? África do Sul me veio com o arcano 15, o diabo, com 8 de ouros e com 2 de copas. A numeração da África do Sul aqui é 25, tá, minha gente? Então, 25 minutos do primeiro ou do segundo tempo. Se porventura houver algum jogador da África do Sul que vista a camisa de número 25, e também 7. 7 minutos do primeiro ou do segundo tempo, e se houver algum jogador da África do Sul que vista a camisa de número 7. E o Canadá? O Canadá me veio com 10 de espadas, com os 6 de ouros e com o Hierofante, arcano mal de número 5, o Papa, né? Numeração do Canadá aqui, por sua vez, é 21, tá? 21 minutos do primeiro ou do segundo tempo. Se porventura houver algum jogador do Canadá que vista 21 e também 3, tá? 3 minutos do primeiro ou do segundo tempo.
E se porventura também houver algum jogador canadense da seleção do Canadá, melhor dizendo, que vista a camisa de número 3. Ok? Gratidão, oráculo, salve a sua força. Agora, minha gente, vamos fazer a previsão de quem vai se classificar? Vamos com baralho cigano. Neste momento eu peço licença ao oráculo. Peço licença ao baralho cigano. E peço licença às forças oraculares para que, se assim me for permitido, neste momento eu possa ler a sorte, ler o campo e ver as energias do jogo entre África do Sul e Canadá. Oráculo. África do Sul e Canadá jogarão neste domingo, dia 28 de junho de 2026, em jogo válido pelas fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. E o que eu vos pergunto, oráculo, neste momento, é a respeito de quem se classificará para as oitavas de final. África do Sul se classificará, oráculo? Canadá se classificará? É o que eu vos pergunto, oráculo, neste momento, e que eu possa, através de 5 cartas, respectivamente, para a África do Sul e para o Canadá, trazer uma resposta clara, direta e objetiva a respeito de quem se classificará para a fase oitava de final da Copa do Mundo 2026. Assim seja. Amém. Salve. Por favor, oráculo, África do Sul, Canadá, respectivamente, por favor. Vamos lá, minha gente. A África do Sul me abriu com a cruz, carta de número 36. E com a aliança, carta de número 25. A África do Sul aqui com um sofrimento, pelo menos inicial, muito presa a jogadas repetitivas que não dão muito certo. Como carta central, a carta da chave aqui já é um bom sinal. Por quê? Porque é um bom sinal no quesito, se você tem esses problemas aqui iniciais de sofrimento quanto a jogadas repetitivas, você tem a chave. Então, há como a África do Sul solucionar este problema aqui durante o jogo. Só que aí depois nós temos aqui a foice e a raposa. Não vejo a África do Sul aproveitando essas soluções. Não vejo a África do Sul aqui aproveitando esse favorecimento, essa chance que ela tem aqui. Porque temos a foice e a raposa, que são cartas que me falam de cortes, de problemas e também de erros, tá? Erros em achar essa solução. Tá bem complicado para a África do Sul, tá? Bem complicado. E o Canadá? Canadá veio bem. Carta da âncora, carta 35. Objetivos alcançados. Você chegar onde você quer. Os peixes, carta de número 34. Jogo fluindo bem para o Canadá. O Canadá que já me abriu de uma forma muito bem, muito correta. O urso, carta 15. Olha, a situação do Canadá aqui é o seguinte, ó, o Canadá mantendo a posse de bola, objetivos alcançados, jogo fluindo bem. Montanha, carta 21, aqui já é uma dificuldade grande para o Canadá, mais no final do jogo. Envelope, carta 27, tá? Carta 27 aqui para o Canadá no final, demonstrando uma dificuldade na escalação, algo assim. Bom, pelo que eu vejo aqui é o seguinte, o jogo flui melhor para o Canadá. Canadá sim com algumas dificuldades na escalação do jogo, porém o Canadá tendo mais posse de bola e as chances melhores estão para o Canadá, as energias melhores aqui estão para o Canadá. Então minha previsão aqui, minha gente, é de que o Canadá, tá? O Canadá se classificará. Então, Canadá classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Esta é a minha previsão para esta fase 16 avos de final.
Eu, Vitor Pinheiro, mais uma vez agradeço sua audiência e espero encontrá-los nos nossos próximos vídeos aqui do canal Bola Astral. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem com Deus sempre e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado e salve a sua força.